amigos, o meu nome é Carlos Teixeira, vou fazer a apresentação do meu projeto falando em português. Eu poderia falar em portunhol, mas eu me sinto mais seguro falando na minha língua materna. O meu projeto está relacionado com o contexto da cultura científica e, como uma apresentação inicial, eu me reporto a 3 autores que fazem referência a esse contexto relacionado com a ciência, com a cultura científica. Primeiramente, me reporto à educadora brasileira Roseli Fishman, que declara de que a cada momento da nossa história como sociedade, como seres humanos, está envolvido um certo conceito específico de cultura. E ligado a esse aspecto específico de cultura, eu me reporto ao sociólogo português Boaventura de Souza Santos, onde ele declara que a partir do século XIX a ciência adquire uma importância muito grande no pensamento ocidental, de tal forma que a ciência se torna praticamente hegemônica naquilo que diz respeito ao homem contemporâneo, ao homem ocidental. E ligando a esses 2 textos está também uma informação, uma declaração de Carlos Vogt, que foi reitor de uma importante universidade no estado de São Paulo, a Universidade de Campinas, e que foi também secretário de ensino superior do estado de São Paulo, onde ele fala de que o processo que envolve o desenvolvimento científico é um processo cultural. E esses 3 textos estão, então, relacionados com o contexto maior daquilo que se entende a sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea é conhecida como sendo uma sociedade do conhecimento, onde a ciência adquire uma preponderância muito importante, adquire uma referência muito importante na nossa sociedade. Então, o meu projeto está relacionado com a promoção da cultura científica e de uma maneira específica junto a estudantes do ensino médio que estão terminando o ensino médio, iniciando a faculdade. Então, o meu projeto tem como objetivo geral, principal, promover a cultura científica, especificamente com estudantes, mas de uma forma mais ampliada com os cidadãos e especificamente no contexto próximo a mim, que é a cidade de São Paulo, onde eu vivo, né? E os objetivos específicos estão relacionados com um incentivo a que jovens se interessem pela ciência e pela tecnologia e dessa forma, então, se promova entre os mesmos a cultura científica. Ao mesmo tempo, é também o objetivo desse meu projeto divulgar os centros de pesquisa, porque os centros de pesquisas é onde se estabelece, né, onde se tem a cultura científica. E como resultado dessa interação entre centros de pesquisa, cientistas e estudantes, um dos objetivos também desse meu projeto é de produzir programas de rádio onde estudantes, professores e cientistas discutem o contexto da ciência e dessa forma discutem, portanto, a cultura científica. Numa explicação esquemática do que é este meu projeto, eu apresento este slide onde, no primeiro momento, nós encontramos a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o estado mais rico em termos de arrecadação de impostos e partes desses impostos são destinados a essa fundação, que, por sua vez, promove o desenvolvimento da ciência no estado de São Paulo. E a FAPESP tem entre os seus programas 2 específicos com os quais eu estou relacionados. Um deles é o programa chamado Mídia Ciência. Eu sou um bolsista deste programa que tem por objetivo de qualificar as pessoas para desenvolverem atividades relacionadas à divulgação científica e, implicitamente, à promoção da cultura científica. E o outro programa da FAPESP é o programa chamado CEPIDES, que é a sigla de Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão do Conhecimento, e eu ligo, então,
esse programa CEPIDES com esse outro programa Mídia Ciência, e como resultado da junção desses dois programas, então a promoção da cultura científica, que é o meu objeto então relacionado com este projeto, está em levar a escolas públicas cientistas, pesquisadores que possam, então, promover junto aos estudantes a cultura científica. E como resultado dessa interação entre pesquisadores, cientistas, estudantes e professores de escolas públicas, estamos, então, desenvolvendo programas para a rádio da Universidade de São Paulo, onde há um diálogo numa roda, do que eu chamo roda de conversa, entre os estudantes, professores e pesquisadores, sobre o campo científico, sobre a cultura científica. Nesses 2 slides que se seguirão, eu apresento, então, uma tela que é um print screen do que é esse programa CEPID. Então, são 17 centros que são financiados financeiramente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e nesse outro slide está o programa que é chamado Mídia Ciência, no qual eu sou jornalista, sou bolsista, de um programa chamado Jornalismo Científico. Na verdade, eu sou um pedagogo com especialização em divulgação científica. Aqui estão algumas ações de implementação deste projeto de cultura científica. São 4 fotos que retratam um pouco daquilo que eu estou fazendo, São 17 centros de pesquisa e estão sendo ligados a 17 escolas. No primeiro slide, aqui à esquerda, nós vemos então um cientista, um pesquisador, visitando uma escola pública, dando uma palestra. E nos slides sequenciais, nós temos então a gravação de programas que depois serão veiculados pela rádio da Universidade de São Paulo. Nesses 2 slides, nessas 2 fotos, nesse slide à direita, nós encontramos então jovens estudantes do ensino médio, de idade variando entre 15 e 16 anos, que estão então acompanhados ou por um professor, e acompanhados também por um cientista, por um pesquisador, por um líder de uma pesquisa, de um centro de pesquisa, e onde nós então gravamos o programa de rádio fazendo a discussão a respeito da ciência, a respeito da cultura científica. Já nessa outra foto aqui à esquerda, nós encontramos também 2 cientistas, 2 pesquisadores, onde nós estamos fazendo a gravação de um programa de rádio, mas os estudantes são estudantes mais velhos que estão acompanhados por um professor. Então, esse é um programa especial que existe aqui no Brasil, chamado Educação de Jovens Adultos. Então, são os adultos que voltam à escola e decidem, então, reorganizar a sua vida, tendo como uma referência, embora tardiamente, buscando uma formação. No slide seguinte, nós vamos encontrar 3 sínteses, 3 trechos de gravações que eu gostaria de colocar neste momento para que vocês possam ouvir. Num deles, nós temos, então, a cultura científica com adultos, são jovens, então, mais maduros que voltam à escola, e aqui existe uma pergunta sobre será que uma pessoa de mais idade pode também se envolver com a ciência? Nesse outro áudio aqui, nós encontramos a história de vida de um cientista, de um científico, e com isso nós procuramos mostrar de que um cientista, um pesquisador, é um ser humano como um outro ser humano, mas que se dedicou e decidiu a dedicar a sua vida aos estudos. E é algo bastante interessante neste relato que aqui nós vemos, que esse cientista vem de uma origem bastante simples, como são a maioria dos estudantes que frequentam as escolas públicas no Brasil,
mas que ele acabou se tornando um cientista, e esse seu relato de vida é bastante interessante. E nesse outro áudio aqui, nós encontramos a pergunta de uma jovem de 15, 16 anos, perguntando a um cientista sobre o que é ser cientista e como podemos ser um cientista. Bom, e no último slide nós temos então as referências, né, a que me reporto neste projeto. Eu gostaria de voltar a este slide aqui. Infelizmente nós não vamos poder, né, por questão do tempo, de ouvir cada um dos relatos, mas aqui há uma síntese do que é o resultado, né, desse projeto, que depois de se visitar a escola, de ter a palestra com um cientista, nós gravamos um programa que depois será ouvido por outros jovens, e nesse contexto estamos promovendo então a cultura científica. Agradeço a atenção.